Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Hoje a palavra é bem conhecida de todo mundo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 9. A partir do versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se a ele, os seus servos lhe falaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te disser uma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais dizer-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem do Senhor, Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Aleluia. Amado, nessa manhã, deixa eu mover um pouquinho as luzes. Nessa manhã a palavra é bem conhecida de todas nós. A história do grande capitão, o general da Síria. Ele era o chefe do exército da Síria. Ele era um homem chamado Naamã. Quando a gente começa a leitura aqui do capítulo 5 do segundo livro dos Reis, a gente começou a partir do versículo 9. Mas quando a gente começa a partir do versículo 1, olha o que diz a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque o Senhor, aqui é Jesus, Deus, o Senhor deu a ele livramento aos sírios, e ele era varão, homem valoroso, porém leproso. Amado, o livro dos Reis, como a maioria aqui dos livros do Antigo Testamento, a gente não consegue saber quem é a pessoa que escreveu esse livro, mas nós temos 2 teorias, vamos assim dizer. Uma que é o profeta Jeremias, porque pela abundância de relatos de profecia, de profetas, então acreditas que foi ele que escreveu. Se não foi ele, foi um camarada que pesquisou muito a fundo as fontes e conhecia muito o livro de Deuteronômio. Esse camarada que escreveu o segundo livro dos Reis. Mas quando eu estou te falando aqui do período dos reis, eu quero te situar na história. Você está aqui comigo, amado? Deixa eu te situar na história. Que momento que é esse que a gente está falando? A gente ali, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Torá, assim como você quer saber. Depois vem Josué, Juiz, aquele período dos juízes, 490 anos, chegamos ali na monarquia. O que era a monarquia? Quando nós tivemos Saul como rei, governou 40 anos, depois Davi governou 40 anos, depois Salomão governou 40 anos, ali foi o período que nós chamamos de período da monarquia. 3 reis governaram por 40 anos. Aí nós também sabemos que depois que Salomão morreu, houve a divisão no reino. Israel era composto de 12 tribos. Está aqui comigo? Israel era composto de 12 tribos. Aí a partir da morte de Salomão, é lógico que houve toda uma profecia. Alguém chegou a Salomão, um profeta, e disse: o seu reino será dividido, o que você tem será tomado. Isso teve uma profecia. Porém, o que encadeou a divisão do reino foi quando o seu filho ele assume o seu trono de Salomão, e ele aumenta muito os impostos sobre o povo. E ali o povo chega diante do seu filho e fala assim: cara, diminui os impostos sobre nós, porque o imposto que o seu pai Salomão impôs sobre nós é muito pesado, a gente não está conseguindo.
Porque Israel se tinha tornado uma grande nação poderosa, muito ouro, muita prata, e isso demanda muito imposto para cobrir todas as despesas do reino. Israel tinha se tornado uma nação poderosa, então os impostos eram altos. Porém, quando o filho de Salomão, ele assume, o que acontece com ele? As pessoas chegam diante dele e falam assim, o nome dele era Roboão. Fala assim, Roboão, diminui sobre nós os impostos que o seu pai colocou. E ele fala assim, eu vou conversar com os conselheiros e depois vocês voltam que eu vou te dar uma resposta sobre os impostos. Então ali, quando ele conversa com os conselheiros de seu pai, os conselheiros falam assim para ele assim, Roboão, diminua o imposto sobre o seu povo, porque o povo vai, tipo assim, em outras palavras, vai comer na sua mão, cara, se você fizer isso. Eles vão te amar, vão te respeitar e vão comer na sua mão. Esse foi o conselho os conselheiros do Salomão, do seu pai. Porém, ele quis também tomar conselho com os seus amigos de infância, que cresceram juntos, e estavam com ele agora governando. E quando Roboão chega aos seus amigos, os seus amigos falam assim, cara, fala com ele o seguinte, eles precisam entender quem é que está no controle, quem é que manda aqui. Então você põe mais imposto sobre eles, porque aí eles vão te respeitar pelo medo, tipo isso. Roboão chegou diante do povo, quando o povo queria a resposta sobre os impostos, e eles falaram assim, e aí Roboão, o que você vai fazer, cara? Você vai diminuir os impostos? Roboão falou assim, se você acha que o imposto que o meu pai colocou sobre o reino era pesado, o meu dedo mindinho, ele é mais pesado que o meu pai. Aí você vai ver o que é imposto. Resumo da ópera, ali teve um racha no reino. Roboão, de cara ele perdeu 10 tribos, porque agora o reino dividiu. Jeroboão começou agora a governar 10 tribos, e Roboão, que era o rei sobre 12 tribos, ele perdeu 10, nessa atitude dele. E agora nós temos duas timelines, nós temos duas linhas do tempo. Não é mais Israel somente 12 tribos. A partir de Salomão, quando fala de Israel, estão falando agora de 2 reinos divididos. O reino do norte, composto de 10 tribos, o qual o rei era Jeroboão, e o reino do sul, agora composto por apenas 2 tribos e governado por Roboão. Você está entendendo até aqui? Aqui inicia-se o período dos reis. Reis, não é mais a monarquia. Passou Saul, passou Davi, passou Salomão, agora inicia-se o período dos reis. Reino do norte, que era chamado de Israel, passou a ter vários reis. E os reis, quando você lê os relatos dos livros dos reis, você vai ver que determinado rei governou tantos anos, ele morreu, fulano de tal assumiu, governou tantos anos, e vai narrando a história dos reis. E no mesmo período que está acontecendo essa história lá no povo do norte, está acontecendo também no reino do sul, reis governando o reino do sul. Por isso que nós temos 2 timelines. Por isso que nós temos profetas. Por exemplo, nós temos lá em cima, temos lá Eliseu falando com o povo lá em cima, não no mesmo período, mas nós temos aqui embaixo Abacuque, Sofonias. Então são períodos diferentes. Tem reis governando o norte, reis governando o sul, profetas lá no norte e profetas aqui no sul. Você entendeu até aqui? Nós estamos dentro desse período, quando falamos do período dos reis. E deixa eu te falar, depois que Israel foi dividido em 2 reinos, todos os reinos do norte, todos os reis, aliás, que reinaram no norte, na parte de cima, nas 10 tribos, todos os reis, nenhum era servo do Senhor, nenhum era temente a Deus. Se eu não estiver enganado, foram 17 reis, não estou bem certo dessa afirmação, mas todos os reis, nenhum deles foi temente ao Senhor, todos foram reis maus. E no reino do sul, o reino do sul, onde tinha somente 2 tribos, ali teve reis bons, reis maus, reis bons, às vezes tinha 3, 4 reis bons, e depois vinha um rei ruim no meio disso tudo, e acabava tudo que os reis bons tinham feito. Por exemplo, Ezequias, quando ele governa, o seu pai tinha sido bom rei, ele também, o seu filho Manassés chega e arrebenta tudo, entendeu? Então no reino do sul tivemos reis bons e reis maus.
Aí essa história que eu acabei de ler, ela acontece no Reino do Norte, onde só tiveram reis ruins. E o rei que governava nessa época era um rei chamado Jorão. E nós temos ali o cara que era profeta nesta época, era Eliseu. Ele já tinha assumido a posição de Elias. E Eliseu era o profeta desse período. Você está comigo? Eu preciso que vocês entendam isso, só para vocês entrarem dentro da história comigo e vocês entenderem o que está acontecendo. Então aqui agora nós temos um profeta, Eliseu ele está vivendo e ele é o profeta desse período. Aí nós temos agora uma história de um camarada chamado Naamã, chefe do exército da Síria. São duas cidades, uma cidade com o nome Síria, que é uma cidade, Síria, e depois veio uma potência chamada Assíria. Eu estou falando da Síria, não da Assíria, estou falando de Síria. Aqui ainda não existia essa potência chamada Assíria. Então, Naamã era o exército da Síria, era um cara respeitado, era um homem que ele temia, ele era honesto com o seu senhor, ele era fiel ao seu senhor, que era o rei, porém ele era leproso. E quando nós vemos e lemos essa história, nós entendemos, os camaradas estudiosos da Bíblia, eles entendem por consenso que Naamã ele não era totalmente leproso, ele não tinha o seu corpo todo tomado pela lepra. Porque se ele tivesse o corpo todo tomado pela lepra, ele nem podia ser o exército, ele não podia ser o chefe. Ele imagina ele sair para a rua fora todo leproso, ninguém chegaria nem perto dele. E nós vamos ver que isso é uma realidade, nós vamos ler isso. Aqui mostra que ele não era totalmente leproso. E o que acontece é que Naamã, a palavra de Deus fala que o Deus deu vitória à Síria por Naamã. Mas pastor, eles não eram inimigos do povo do Senhor, eram inimigos. Mas como eu disse, eles estavam passando um período que só tinham reis ruins. Deus usava o inimigo para tratar o povo de Israel. Então o inimigo ia contra Israel e eles venciam batalhas contra Israel. Eles venciam batalhas e Deus tratava o povo assim, porque o povo estava desviando dos caminhos do Senhor. Então, a Síria ela teve algumas vitórias com Naamã na liderança desse exército. E a Bíblia vai narrar no início do capítulo 5 que em uma dessas campanhas militares, Naamã, ele pegou uma menina que era israelita, era judia, ele levou ela como prisioneira para sua casa, como prisioneira, e ela se tornou uma empregada da sua esposa. Então Naamã tinha dentro de casa uma menina que foi sequestrada de Israel em uma das campanhas militares. E essa menina, ela via o que ninguém via. Quando Naamã chegava em casa e ele tinha que tirar toda a sua armadura, ela via como era o seu Senhor. Não que ela via ele nu, não estou falando isso, mas ela tinha mais proximidade por servir a Naamã, estar dentro de casa, e ela via coisa que os soldados de Naamã não viam, e o povo não via. Então ela está dentro de casa, e ela fala com a sua senhora assim: ah, quem dera se o meu senhor Naamã fosse lá onde eu vivia, porque lá tem um profeta que ele curaria Naamã. Ela fala desse jeito. Então essa senhora, ela fala com Naamã, fala assim: ó, a menina falou que na cidade dela tem um profeta que pode te curar. Amados, a Bíblia não relata isso, mas evidentemente Naamã era um camarada cheio, com muitas posses e riqueza. Ele era o camarada mais importante do exército. Provavelmente ele tinha tentado de tudo para se livrar da lepra, com a medicina que ele tinha disponível naquele momento. Provavelmente ele tinha tentado de tudo e nada tinha dado certo, cara. A ponto dele ouvir uma criada que fala assim: ó, lá na minha cidade tem alguém, um profeta, que se ele orar por você, você vai ficar curado. Ele já estava ouvindo até uma criada, que não era normal, cara, não era comum isso acontecer. O criado, até para falar, ele tinha que pedir permissão.
E ele dá ouvido a uma menina que ela pertencia ao povo inimigo da Síria. Inimigo. Agora Naamã, com certeza absoluta, ele conhecia a história de Israel e ele sabia que Israel tinha um Deus. E ele já tinha ouvido falar que Israel, esse Deus já tinha feito inúmeras coisas pelo teu povo. Com certeza ele sabia. Com certeza absoluta. E deixa eu te falar, nesse período de Naamã, a cidade da Síria, amado, a capital da Síria é Damasco. Damasco tinha a rota de comércio mais importante, era de Damasco. Só que Davi, no período de Davi conquistou aquela região. E a Síria pagava impostos para Davi. O povo de Israel, a Síria pagava. Porém, depois da morte de Davi, a Síria tomou posse daquele povo, porque Salomão fez acordo com todo mundo. Então, a Síria voltou a tomar posse daquela região ali de comércio, uma linha de comércio, e não pagava mais imposto para Israel. E já havia 160 anos que não tinha conflito ali, porque eles estavam vivendo em paz. Aí agora, eles estavam em paz, em paz. Aí Naamã, você pode ler na sua casa, capítulo 5, a partir do versículo 1, você vai saber tudo que eu estou te falando aqui. Estou resumindo para você. Naamã, ele chega diante do seu senhor, do seu rei, que era Jorão na época, fala assim: eu tenho uma doença, e eu ouvi falar de uma criada que está na minha casa, que na cidade dela existe um profeta, que se eu for lá, ele vai me curar. Aí ele fala isso com o rei. O que o rei faz? Escreve uma carta, e fala assim: Naamã, vai, leva essa carta, na hora que você chegar lá, você entrega o rei. Meu Deus. Aí Naamã, ele sai em campanha, ele sai e ele vai sentido a Samaria, que era a cidade dessa menina. E ele chega em Samaria e já vai logo lá no rei e entrega a carta para o rei. Quando o rei ele abre a carta, estava escrito assim na carta, deixa eu ver aqui, ó. Falou assim, ó: e sucedeu, versículo 7, nós começamos a leitura no 9, no versículo 7 está escrito assim, ó: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envie esse homem a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? A carta falava assim, ó: rei, cure o chefe do meu exército. E o rei desespera. Certamente ele não era temente a Deus. Sucessivos reis que não eram tementes a Deus. E ele se desespera e fala assim: porventura eu posso curar esse camarada da lepra dele? Eu não posso fazer nada. Com certeza sabe o que ele quer. O rei continua a leitura e ele fala assim, ó: pelo que devais, eu noto que ele quer uma ocasião contra mim. Sabe o que o rei entendeu? Ele sabe que eu não posso curar. Ele quer um motivo para me atacar, para cessar, para acabar o cessar-fogo, acabar a paz, e ele quer me atacar. E ele vai usar esse motivo, porque ele sabe que eu não posso curar esse cara. Mas aí entra o profeta Eliseu na história. E a gente voltando à leitura, o que a menina tinha falado? Em Samaria existe um profeta. Ela não falou: em Samaria existe um rei que pode fazer algo por você. Ela falou assim: em Samaria existe um profeta. Amado, existiam dois tipos de profeta. Existiam os profetas que ficavam dentro do palácio com o rei. Só que esses profetas eram aqueles profetas que só falavam o que o rei queria ouvir. É aqueles que falavam assim, ó: profetiza para mim, e ele só profetizava coisa boa para o rei. E Eliseu, cara, ele não vivia dentro do palácio, porque ele não falava o que o rei queria ouvir. Então quando esse cara chega lá, eu imagino que ele chega assim: cadê o profeta? Aí o rei fala assim: rapaz, isso eu estou conjecturando, aqui não tem ninguém que pode ajudar, mas tem um profeta que ele não está aqui, e esse cara pode ajudar. E o rei,
ele se desespera, rasga a sua roupa, ele fica desesperado. Porém Eliseu, o profeta que não vivia no palácio, ele fica sabendo disso, que o rei tinha rasgado a sua roupa em desespero. Eliseu fala assim: ô rei, por que você está desesperado assim? Por que você rasgou a sua roupa? Manda esse cara falar comigo, porque ele vai saber que aqui em Israel existe profeta de verdade. Então Eliseu, ele toma aquela responsabilidade, porque ele sabia o que ele carregava. Ele sabia o que estava sobre ele. Ele sabia que ele era o camarada que Deus tinha levantado para fazer a diferença em uma geração apóstata, uma geração que não queria Deus. Eliseu era esse camarada. E quando esse rei Naamã chega com essa carta, Eliseu fala assim: isso quem tem que resolver sou eu, porque é o meu papel. Deus me levantou para isso. Eliseu se posiciona diante daquilo. Amado, sabe o que nós fazemos diante disso? Muitas vezes, alguns de nós nos acovardamos, cara. A hora de você sair do casulo e falar assim: eu represento a esse Deus. Sabe o que a gente faz? Rasga a roupa de medo e não faz mais nada, velho. Sabe aonde que você tem que representar, onde você tem que ser Eliseu? Lá no seu trabalho, cara. Sabe, no seu trabalho, na hora que você sai 2:30 da tarde, no seu time card, você coloca 5 horas da tarde, ali você não está representando Deus. Sabe, no seu trabalho, quando você é aquele camarada que trabalha, quando o seu patrão está do seu lado, você não representa Deus. Sabe, no seu curso, whatever, onde for, na sua escola, que você envergonha o evangelho, você só está rasgando a roupa ali e não está representando a Deus. Sabe onde que você precisa representar a Deus? Em todo lugar. A gente teve uma reunião aqui com a liderança semana passada, foi nessa semana agora que passou. Eu falei algo com a liderança, com a bênção do apóstolo, pastor Wesley, que estava aqui com a gente. Eu falei assim que nós, Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Amado, se você for chamado, você tem uma vocação, você tem alguém que você precisa responder a essa pessoa, faça. Porque as pessoas, elas estão buscando aqui dentro, não pessoas para ser meu espelho, eu querer ser igual. Elas estão buscando pessoas que amenizam uma vida de iniquidade que ela vive. Sabe por quê? Ela olha para a gente, o pastor Chesco, ele não respeita a esposa mesmo, ele não está nem aí para ninguém, então eu vou ficar lá na igreja, porque ele nem chamar minha atenção ele pode, porque ele faz a mesma coisa. As pessoas estão buscando pessoas que amenizem a vida de iniquidade que elas estão vivendo. Elas não estão buscando olhar para um líder e falar assim: quero ser como esse cara. E nota que Naamã ele tinha virtudes e ele tinha uma posição, porque olha o que a Bíblia começa. A Bíblia fala assim: Naamã, chefe do exército. Isso era a posição que ele exercia, ele era chefe do exército. Mas aí continua assim, ó, era um grande homem. Isso já não é uma posição, é uma virtude que ele tinha. Aí continua falando assim, ó, e ele era de muito respeito. Isso não era a posição que ele ocupava, isso era algo que ele tinha. E falava assim, ó: por causa dele o Senhor deu livramento aos sírios. Era um varão valoroso. Ele tinha virtudes além da sua posição. Não adianta hoje: pastor, eu quero que Deus mude a minha vida e eu vou orar por você a partir de agora, você é o melhor marido do mundo. Isso não acontece. Naamã não transformou o caráter dele quando ele enfiou dentro da água, não. Ele mudou o pensamento dele com relação ao Deus de Israel. Nós precisamos ter caráter. Nós representamos a Deus. Como se diz? Pelo amor de Deus, lembre de quem você representa. Você representa um Deus limpo, honesto, que viveu como homem humildemente,
foi levado ao matadouro, como cordeiro em silêncio ele foi morto. Amado, nós representamos esse Deus. E aqui nós temos agora o Naamã diante do profeta Eliseu. Cara, Naamã ele chega e agora ele vai lá diante de Eliseu. Porém, quando ele chega diante de Eliseu, na porta de Eliseu, Eliseu nem sequer sai do lado de fora para atender esse camarada. Eliseu manda um servo e fala com ele assim, ó, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí o que Naamã faz? Naamã fica irritado. Naamã fica irritado e fala assim, ele nem ao menos me recebeu. E Naamã, lembra que ele foi recebido pelo rei? Então talvez ele chegou lá, ó, todo, pensou assim, ó, eles vão fazer uma comitiva para me receber aqui. Só que na hora que ele chega, o profeta nem saiu do lado de fora. Aí, Naamã fala assim, o quê? Eu vou mergulhar no rio barrento Jordão? Lá em Damasco, na Síria, tem o rio Abaná e Farpá, que é melhor que todos esses rios daqui. E eu tenho que usar o rio Jordão? Aí ele ficou indignado. E ele começou a sair. Até que chega um servo dele e fala assim, meu pai. Amado, Naamã ele tinha virtudes, porque senão o servo, estou nem aí para ele. Tem pessoas que trabalham conosco no trabalho lá, que eles falam palavras que eu nem posso repetir aqui, mas eu quero que fulano porque eu não estou nem aí. Eles falam assim, mas você esqueceu que se ele você também vai porque você depende que ele esteja bem para você ter trabalho. As pessoas esquecem disso, cara. Aí as pessoas não chegam aqui, fora daqui, fala da igreja, fala dos líderes da igreja, e depois na hora que precisa tem que voltar aqui, para onde? Para o líder da igreja. Bom é o pastor do YouTube. O pastor do YouTube, ele está sempre de boa, ele sempre tem uma palavra boa, é feito os melhores recortes da palavra dele. Eu sei porque eu faço isso. Eu pego o trecho melhorzinho que tem assim, põe. As pessoas, elas veem aquela minha palavra ali, mas elas não me conhecem. Elas não sabem quem eu sou. E se elas não sabem nem quem está falando, muito menos você que está falando da sua igreja e que você admira aquele cara, você muito menos é conhecido, cara. Eu sou muito menos conhecido. As pessoas estão nem aí. Só que eu preciso falar mal da minha igreja para que eu me sinta bem. Sabe por quê? Porque as minhas iniquidades são combatidas lá. E eu preciso desmerecer a minha igreja para que ela se torne o mesmo padrão que eu vivo. Tipo isso. Naamã, ele chega diante da casa do profeta. Olha o que a palavra de Deus fala, cara. Fala assim, ó. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, olha o que Naamã falou. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar. Essa parte, amado, sobre o lugar, a gente entende que ele não tinha todo o seu corpo tomado por lepra. Porque ele fala assim, ó, ele vai invocar e vai passar a mão sobre o lugar. Ele não tinha o seu corpo todo coberto de lepra. A gente tem uma passagem bíblica que assemelha isso, cara. Quando a gente lê em Apocalipse capítulo 2, quando está falando da igreja de Sardes, quando o anjo da igreja fala assim, ó, cuida dos que ainda não morreram da igreja. Essa igreja, ela tem nome de que vive, mas está morta. Mas aí dentro ainda há alguns que não morreram. Cuida para que eles não morram. Então Naamã, ele ainda tinha partes nele sã, mas ele ainda assim era leproso.
E olha o que ele fala assim: eis que eu dizia, certamente ele sairá, se colocará de pé, invocará o nome do Senhor, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Sabe o que Naamã estava fazendo? Igual você e a mim, porque a gente acha que Deus tem que trabalhar do jeito que a gente pensa. Ele vai fazer assim, ele vai colocar de pé, vai invocar a Deus, passar a mão, e eu vou ficar curado. E Deus não faz isso. Deus, ele não trabalha do jeito que a gente quer. Deus, ele sabe o que nós precisamos. Aí Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Pastor, será que Deus não tinha algo melhor para fazer Naamã ser curado? Não, com certeza. Deus podia ter usado inclusive a menina lá na casa dele. Fala assim: o meu Deus, que é o mesmo Deus de Samaria, te cura. E ele ficava curado dentro de casa. Mas Naamã precisava ser tratado algumas coisas. Embora ser um homem bom, tem características e virtudes de um homem bom, ele era orgulhoso. Ele era orgulhoso, porque ele achou que as pessoas tinham que recebê-lo de uma forma que ele se colocou num pedestal. Então Deus fala assim: você vai mergulhar, é no rio barrento mesmo do Jordão. E você não vai dar um mergulho só não, você vai mergulhar 7 vezes. E por que Deus usou o rio? Deus podia ter usado outra coisa. Ou talvez o rio lá de Damasco, Havaná e Farpar. Mas não, Deus quis usar para tratar o orgulho de Naamã. E por que Deus não falou com o profeta: põe a mão sobre a ferida? Não, Deus precisava tratar ele inteiro. Por isso que ele mergulhou. Deus, ele quer trabalhar a sua vida inteira, amado. Deus, ele quer você por inteiro. Não existe meio termo. Eu sirvo a Deus, meio termo não existe. Se você serve meio termo, você na verdade está perdendo metade da sua vida em vão, porque essa metade que você dá a Deus não vai te trazer um lugar no céu. Deus te quer 100% bacana. Deus te quer por inteiro. Aí Naamã, eu já vi algumas pessoas falando assim: aí Naamã mergulhou uma vez, aí ele levantou, olhou. Eu não creio que ele olhou, porque mandou mergulhar, foi 7. Para que ele ia ficar olhando? Cada vez que ele mergulhasse, não, ainda estou leproso. Mergulhou, então não faz sentido. Mas Deus, cada vez que ele mergulhava, eu creio que Deus estava tratando uma coisa com ele, cara. Aí ele mergulhando, ele deve ter pensado assim: meu Deus, que vergonha. Meu Deus, que eu tenho que passar isso. Aí mergulhava mais uma vez, ia todo mundo olhando, na expectativa, e ele pensando: que humilhação que eu estou passando. Mas eu creio que uma hora ele falou assim: vou fazer. Porque o servo dele, o que o servo falou para ele: meu pai, o profeta te pediu algo tão simples. Se ele pedisse algo difícil, você não faria? Ele: certamente eu faria. Ele: então faz o simples, mergulha 7 vezes. Eu tinha um amigo, essa parte quando eu for pôr no YouTube eu vou cortar. Mas eu tenho um amigo que ele, muito talentoso, e ele foi disciplinado da igreja uma vez. É uma longa história, mas pelo nível da disciplina, ele tomou 3 anos de disciplina. 3 anos de disciplina. E eu conversando com ele, o pai dele era um pastor, não era o pastor da nossa igreja. E ele me falando, falou assim: Tiesca, eu fiquei tão chateado que eu tomei 3 anos de disciplina. E aí eu fui procurar meu pai. Falei com meu pai: pai, o pastor da igreja me deu 3 anos de disciplina. Aí ele falou assim: filho, se ele tivesse te dado 7 anos de disciplina, como é que você ia fazer? Você ia cumprir a disciplina ou não? Ele: eu ia, pai. Fazer o que? Ele: então cumpre 3. Ele só te deu 3. Nós queremos amenizar as coisas para nós, cara. Por que eu fui tratado assim? Você precisa ser tratado assim, porque senão você não melhora. Se você não entende, os meus filhos, a gente aprende. Quem não é pai vai entender quando for pai. E quem é pai vai se identificar comigo. Nós aprendemos muita coisa disciplinando nossos filhos. E a relação com que nós temos com nossos filhos nos ensina a relação nossa com Deus. Porque às vezes eu quero muito fazer algo para o meu filho, mas eu não posso fazer, porque ele não vai aprender se eu fizer, cara. Então quando eu falo isso, às vezes eu falo assim, eu falo não, mas por dentro eu estou assim: nossa, por que eu não falo assim?
que eu quero falar assim, mas eu entendo que eu tenho que falar não, porque senão ele não aprende aquela lição. E Deus faz isso com a gente. Deus, ele trata a gente assim, amado. Aí, Naamã foi tratado, e ele mergulhou 7 vezes, e ele foi curado. A Bíblia diz que ele levantou com a sua pele como de uma criança, com a pele lisa, limpa. Ele foi curado por Deus, por meio da obediência, por meio da humilhação diante de Deus e reconhecer: eu preciso render a esse Deus. Amado, imagina o que passou na cabeça de Naamã. Eu vou agora, vou ter que me dobrar diante do Deus de uma nação inimiga minha, que eu guerreio contra eles, não crendo nele, eu vou ter que ir lá e me prostrar diante dele. E a Bíblia, o que a Bíblia fala? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor, Deus supremo. Aplauda ao Senhor, amado. Amado, continuando a leitura. Eu já estou terminando. Quando a gente continua a leitura, a gente entende que Deus não só tratou Naamã aqui. Quando você vai fazer aquela exegese, preparar todo o contexto, você entende que Deus estava tratando o povo de Israel também. Porque o povo de Israel era aquele povo que pensava que Deus era deles, propriedade exclusiva deles. E quando Deus simplesmente ele pega um homem e cura um homem inimigo, Deus está falando assim: eu não vim para vocês, eu vim para todo aquele que crer em mim. Então Deus estava tratando também o povo de Israel. Mas aí algo interessante é o seguinte: quando Naamã ele levanta curado, fala assim, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Versículo 15: então ele voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agradeço, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele tinha levado muita riqueza, ele tinha chegado diante de Eliseu com muitas riquezas, e agora ele insiste. A palavra de Deus fala que ele insiste, fala assim, então voltou a bênção. Aí ele fala assim, aí Eliseu respondeu assim, porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não receberei nada. Eliseu falou, e instou, ou seja, insistiu com ele para que tomasse, mas ele recusou. Depois aqui entra até aquela história de Geazi, o servo de Eliseu, que vai embora atrás de Naamã, pega o dinheiro que o Eliseu recusou, e depois Geazi, a lepra que estava Eliseu passa para Geazi, o espírito de Eliseu vai com Geazi. Uma história top daqui para frente. Mas eu quero que você preste atenção no final aqui, E disse Naamã, amado, disse Naamã: seja assim, contudo, dê a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá o teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã agora na hora de sair, Naamã sai lá da terra dele, da Síria, vai lá em Samaria, na terra que o Senhor deu ao seu povo por herança. Deus deu por herança. Amado, Naamã ele fala assim: me dá um pouco dessa terra, eu quero levar essa terra. Naamã, amado, ele não recebeu apenas uma cura quando ele se prostra diante de Deus, ele recebeu também o direito de ser herdeiro. Então ele pegou a terra que foi dada por herança, porque ele se tornou herdeiro. E Naamã, sabe o que ele queria fazer, cara? Ele levou da terra, porque ele queria o seguinte: eu vou colocar essa terra no chão, porque se eu tiver na minha terra, eu nunca mais adorarei Deus em terra estranha. Eu vou subir sobre essa terra e estarei na terra que é minha por herança. Naamã, ele reconheceu a grandeza de Deus e o que Deus fez na vida dele.
Amado, coloca de pé nessa manhã. Queria convidar o Ministério de Louvor. Às vezes, meu amado, você está me ouvindo agora aqui nessa manhã, ou alguém na live está nos assistindo, e você tem pensado assim que você é bom, você merece algo, e esse algo não chega em você. Você acha que você está sendo tratado com indiferença, o jeito que você está sendo tratado, você não merecia ser tratado assim. Deixa eu te dizer, você está na escola chamada a escola do Senhor, e essa escola nós precisamos passar por ela. Você só vai entender isso, amado, passando. Só pode ensinar quem senta para aprender. Eu vou fazer 17 anos de casado, dia 23 de outubro agora. Amém. Mais 2 anos de namoro. Eu vou fazer 19 anos que eu estou com a Lília. Eu tenho 36 anos de idade. Eu tenho mais tempo com a Lília do que sem ela na minha vida. E ela também. Nós dois temos 36 anos. Casei com 19 anos. Mas quando eu estava com 5 anos de casado, eu passei uma turbulência no meu casamento. Deixa eu te falar, Lília e eu nunca brigamos de ofender o outro. E nós passamos um problema dentro do nosso casamento sem ofender um ao outro. E sabe por que disso? Deus restaurou meu casamento ali. Porque hoje a experiência que Deus me permitiu passar é o canal o qual eu posso ajudar outras famílias. Então você às vezes está me ouvindo aqui e fala assim: pastor, eu estou passando por algo que eu não merecia. Eu perdi alguém da minha família. A melhor resposta que eu ouvi de um camarada, quando ele perdeu o filho, e alguém falou assim: você se perguntou, Deus, por que eu? Ele falou assim: não, a pergunta que eu tinha falado é: por que não eu? Por que outra pessoa e não eu? E isso é o que nós devemos perguntar: por que eu não posso passar por isso e outra pessoa pode? Aí quando você passa e fala assim: por que eu? Por que não você, meu brother? Por que não você? Você está um step a mais que todo mundo. Então nós precisamos passar. Mas saiba que todo treinamento de Deus é para que você seja aprovado. Deus, amado, Ele não prova quem Ele não quer aprovar. Eu não estou aqui enchendo o seu ego, não. Mas se você está passando uma aprovação, é porque Deus quer que você seja aprovado, porque Ele quer te usar lá na frente. Naamã, para terminar, ele falou assim com o profeta: profeta, só me perdoe, porque talvez eu vou ter que chegar lá na minha cidade, e vou ter que prostrar dentro do templo do Deus Rimon, que é o Deus do meu rei. Mas eu vou ajoelhar lá, porque eu sou servo do meu rei. Mas eu não vou estar adorando Ele, porque eu nunca mais adoro outro Deus que não seja o Senhor dos Exércitos. Amado, que nessa manhã você entenda o local que você está pisando, a terra que você está pisando, e o motivo por qual você está passando a tal problema, tribulação dentro de você, é porque Deus quer te dar uma vitória. Fecha os seus olhos nessa manhã, amado.